O planejamento da aposentadoria do advogado deve começar o mais cedo possível, porque quando se trata de investir, o tempo é a mercadoria mais valiosa. Quanto mais cedo o advogado começar, mais tempo seu dinheiro terá para acumular e crescer, e mais provável será que o advogado alcance suas metas financeiras. Quem paga o advogado aposentado? Gesto de gestão. Olá, seja bem-vinda, bem-vinde ao Gesto de Gestão. Essa é a terceira temporada, estamos em 2023. Eu me lembro o André conversando comigo lá atrás, falando: Lupe, vamos fazer um podcast assim, assado, tal. A gente grava, de repente uns 5... E a gente tá na terceira temporada, número 50 esse aqui, André. E eu falava assim, Danilo, dizia assim: Lupe, vamos fazer um piloto? Isso. E aí o Lupe falava: que piloto nada, né? Eu não faço piloto, eu faço podcast. Aí eu achei interessante essa postura, né? Eu não faço piloto, eu faço podcast. Bora lá. Certíssimo. Bora lá. E ó, estamos aqui na edição número 50, junto com a Dani. Dani, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Bom rever vocês agora. Obrigada, aqui, porque Lupe, a última saudades. porque a última vez que a gente se viu pessoalmente, assim, tete a tete, foi na última edição do podcast. Ficamos de férias, E aí tiramos férias. Só que então, Dani, a gente tirou férias, parou recesso e tudo mais. Onde eu quero chegar com isso? André Porto Alegre vem com esta conversa de aposentadoria. E bem no episódio 50, então, né? Olha lá. Não tinha me ligado nisso. Olha isso. André, explique-se, por favor. Tá certo, Lupe. Eu preciso te dizer que gosto muito dos meus períodos de ócio. Eu realmente gosto, né? Eu tenho isso como uma prática. Por isso que a gente priva os nossos ouvintes durante o mês de janeiro do nosso gesto de gestão e do gesto de inovação. Portanto, é justo se considerar que o assunto tem pertinência, sim, com as férias de verão, né? Eu quis tratar de aposentadoria. Assim como os advogados planejam as férias, e muitos deles planejam, muitos dos nossos ouvintes planejam as férias, a aposentadoria é algo que precisa ser planejado também. De certa forma, isso é um conceito estranho para os brasileiros, que têm a cultura de que a aposentadoria é algo natural, quase que um pressuposto da existência, né? A gente não fica pensando na aposentadoria porque nós temos um sistema que quase que é apartado das nossas vidas, porque ele fica a cargo, na realidade, do Estado e à mercê das orientações dos próprios governos. Mas a realidade não é essa, principalmente na advocacia. Ou seja, a aposentadoria tem que ser uma preocupação dos advogados. E qual que é esse diferencial, André, no caso dos advogados? Uma das características mais típicas do negócio da advocacia no Brasil é o seu caráter utilitário. Por essa lógica, os advogados precisam de uma função. A Daniele sabe bem disso, a gente conversa muito, né, Daniele? Que a gente sempre tem que dar uma função para o advogado. Ele demanda uma função. E por causa disso, eles são remunerados. Ou o entendimento dos advogados é que eles precisam ter função. Tanto é que uma das questões mais frequentes é a dificuldade que sócios têm, advogados sócios, quando o escritório começa a crescer, a entender que o seu papel não é mais a advocacia sob o ponto de vista estricto sensu, que é muito mais importante, inclusive, ele cuidar do escritório do que necessariamente dos casos do escritório, que é aquilo que a gente brinca que os advogados gostam mais de advogar do que do negócio. Por exemplo, tem sempre uma questão de quem é que traz o cliente novo, é mais ou menos importante de quem trabalha para o cliente, entende? Quer dizer, tem essas questões que são quase como uma hierarquização do trabalho da advocacia. Esse modelo perverso da organização empresarial é um cenário constante nos escritórios de advocacia que se empenham com frequência para além do desejado, em mecanismos de definição de quanto vale cada atividade. Então, essa é uma questão interessante. Quanto vale? Quem traz é mais importante, quem faz é mais importante, quem se relaciona com o cliente é mais importante. A gente tem, muitas vezes, questões colocadas nessa dimensão, desprezando a complexidade das atribuições e as exigências técnicas para o desempenho dessas competências. Ou seja, a gente considera muito mais o fazer do que exatamente o que é pertinente fazer, ou o que é pertinente ser feito. Mas o tempo é implacável. E pasmem, Lupe e Daniele, advogadas e advogados envelhecem. Pois é, André, ainda bem que você confirmou esse fato, né? Advogados e advogadas envelhecem. E que você tá sempre muito ligado aí, André, nos negócios da advocacia fora do Brasil, me responda. Isso também acontece no mundo inteiro, entire world? Antes que a Daniele fala, eles envelhecem no mundo inteiro, tá, Daniele? Então não adianta você querer migrar. Daniele já tava querendo migrar. Aonde não envelhece, Onde tem mais qualidade de vida, vai retrasar o envelhecimento. Tudo bem que a Dani ainda tem muito
muito chão. Não, mas, sem dúvida nenhuma, mas já era uma prevenção. Ela já fala, deixa eu ver já estava aqui. onde não envelhece. Eles envelhecem no mundo inteiro. A idade média da aposentadoria nos Estados Unidos é de 65 anos para homem e 63 para mulheres. Mas o quadro, né, esse cenário é um pouco diferente para os advogados. De acordo com o perfil da American Bar Association, a ABA, sobre a profissão jurídica, esse é um dado de 2020, ou seja, nós não temos dados de 2021 e, obviamente, não teríamos de 2022, mas eles devem ficar mais ou menos sem muita diferença sobre isso, porque já estávamos na pandemia, né? Então, quer dizer, não tinha nada que a pandemia pudesse eventualmente impactar. Os advogados são mais velhos do que a maioria dos trabalhadores nos Estados Unidos. Ou seja, os advogados trabalham mais do que os 65 anos e as advogadas trabalham mais do que os 63 anos. Essa tendência continua mesmo nos anos da aposentadoria, com quase 15% dos advogados trabalhando após os 65 anos. Essa estatística significa que 1 em cada 6 advogados trabalha além da média da aposentadoria no país. Estou falando isso nos Estados Unidos. Então, você já tem um pouco essa tendência. No Brasil, com a aprovação da reforma da Previdência em 2019, a idade média dos trabalhadores que se aposentam pelo INSS está subindo gradualmente. Em 2 anos, ela saltou de 57,96. Observem que a nossa média era mais baixa do que nos Estados Unidos, naturalmente, 57,96 em 2019 para 60,75 em 2021. Não há aqui no Brasil, Lupe e Daniele, nenhuma diferenciação entre homens e mulheres. Não se tem. Claro que isso deve ter recortes que o próprio INSS tem, não seria interessante para nós. O valor máximo pago pelo INSS em 2023 será, né, nesse ano que nós estamos vivendo, de R$ 7.507,49 de benefício previdenciário. Ou seja, olhem que interessante, Daniel. Um advogado que tenha seu registro na OAB desde os 24 anos e que tenha recolhido a previdência oficial pelo teto máximo, após 37 anos de trabalho, receberá a remuneração de um advogado júnior, ou seja, a mesma quantia que tinha no início de carreira. Super interessante, André. Então isso é uma coisa curiosa, né? Super interessante. Eu não quero que ninguém que esteja, por favor, dirigindo, bata o carro, Não né? Advogado nervoso. isso que eu ia falar nesse Alguém que esteja momento. correndo no parque, tropece. Né? Não, por favor. Mas olha, Lupe, é isso que eu queria trazer, a importância dos escritórios, desse contingente imenso. Claro que os que são executivos jurídicos, eles vão estar dentro da estrutura da empresa, com as previdências privadas que as empresas têm. Mas os escritórios, e a Daniele sabe disso, é sócia de um grande escritório no Brasil, etc. Então sabe que isso são questões que precisam ser abordadas, inclusive, pelos sócios. Olha que preocupação que você tem que ter com a questão da aposentadoria. Acho que esse dado é super interessante, né, André? Porque leva as pessoas a pensar individualmente que elas precisam ganhar o suficiente para não dar somente a sua subsistência do momento, mas de conseguir fazer a sua previdência privada. Se o escritório não tiver um programa, né, que possa ajudar. Então, assim, eu achei esse dado incrível, porque ele chega no topo da carreira e se ele parar de trabalhar e não tivesse precavido ao longo da carreira, ele volta ao status de advogado júnior. E essa foi a minha preocupação. Então, veja bem, Lupe, respondendo a sua primeira provocação, não foi uma pergunta, foi uma provocação sobre, né? Não é a questão do meu ócio, das minhas férias que fez eu pensar com isso, é a questão da minha idade. Essa que é a questão. É uma preocupação pessoal. Não né? me venha com essa. Escuta, Dani, André, nos Estados Unidos, né, nos escritórios lá, tem a questão da aposentadoria compulsória, certo? Que é a idade limite para o advogado se aposentar. É isso, né? É, exatamente isso. E é super rígido nos Estados Unidos isso. No Brasil nós temos alguns escritórios que adotam isso, né? O Pinheiro Neto, a gente pode falar, porque é um grande escritório, com uma relevância muito grande. Ele tem a idade da compulsória, que a gente chama. Eu já vi advogados, vou falar uma experiência pessoal, sem declinar nomes por óbvio, do próprio escritório, ou de escritórios que adotam isso, porque isso é quase considerado no Brasil uma agressão. Isso é uma coisa curiosa. O advogado, quando chega na compulsória, ele se sente agredido por ser dispensado. Porque é uma questão da utilidade. Por isso é que eu começo esse nosso bate-papo falando desse caráter utilitário que os advogados têm, funcional. Eu já vivi advogados que chegam perto dos 65 anos e chegam aos 65 anos e precisam viver a aposentadoria compulsória em escritórios que adotam isso, que se sentem agredidos. É como se eles tivessem sido traídos, Daniele, pela estrutura. Retirado daquele meio ambiente como se eles não servissem ali, né? mais. Quando
não é isso, né? É uma questão de gestão. Nos Estados Unidos, cerca da metade dos escritórios listados na American Lawyer, 200, né, que é a que mede a AM Law, que são os 200 maiores escritórios dos Estados Unidos em receita, tem alguma política de aposentadoria. A nossa produção para fazer esse programa eu ia até trazer, os dados são impressionantes, com as idades de cada um dos escritórios, com quantos anos você se aposenta. Nada como ter informação, né? Eita, nós. Nem todos estipulam essa aposentadoria aos 65 anos. É bem verdade. Tem alguns que dão uma elasticidade. Até porque o mundo tá mudando, 65 anos. É isso Na que eu ia minha falar, condição, André. eu acho praticamente... Eu acho que Pois é. em todos os mercados, né, as pessoas têm avançado um pouco a idade de trabalho, né? Se desenha para o futuro do trabalho, né, que as pessoas trabalhem por mais tempo. Essa questão do etarismo tá muito em pauta, né? Sim. Em relação a isso, porque você começa a colocar, né, na medida que a a gente vai evoluindo, vai vivendo mais tempo. Olha só o que as férias fazem com o Luve. Etarismo, hein? Tu tá ficando, hein, Luve? Viu só? Etarismo, já entra num outro, é outro patamar. Deixa É uma outra pra lá. discussão. É uma outra coisa. Eu aprendi, eu decorei, eu fiquei de janeiro inteiro Economia decorando. prateada. Sim, Economia prateada. exatamente. Em ascensão. 60%. Deixa pra lá, depois a gente entra nesses números. A maioria dos escritórios nos Estados Unidos varia entre 63 e 68, fazendo esse espectro, né? Com protocolos diferentes sobre como lidar com advogados que se aposentam. Como lidar com advogados que se aposentam. Então, ter no escritório um plano de aposentadoria compulsória significa um trabalho de recursos humanos. Como lidar com os advogados que vão se aposentar. Alguns escritórios fazem a transição de sócios, achei isso interessantíssimo, para cargos de advogados. Imagina, Daniele, se aqui a gente falasse por um sócio, Nossa. que ele ao invés de só vai virar advogado. Seria uma desgraça, né? Uma revolução. Onde eles podem praticar enquanto transferem seus clientes e trabalham para sócios mais jovens. Olha que coisa bacana isso. Isso é evoluído. O Daniele me olhou com uma expressão. Achei uma evolução tremenda. Assim, Isso é não sei. evoluidíssimo, né? Já outros abordam o tópico da aposentadoria iminente com 1 ou 2 anos de antecedência. Isso também eu acho bastante interessante, para facilitar a transição do sócio para fora do escritório de advocacia. Então, são os modelos que a gente encontra, né? Eu fico imaginando eu contando para determinar... E a Daniele, eu fico imaginando eu contando que vai... Agora o senhor vai trabalhar lá Eu vou fazer uma audiodescrição aqui. O André tava olhando pra mim, nem pra Dani ele tava olhando. Coitado do advogado que vai ter que trabalhar com Gente, entra temporada, sai temporada, e eu pergunto, eu vou fazer uma vinheta pra facilitar. E o Brasil? E o Brasil? Às vezes você coloca a coisa Brasil. Claro, Brasil. A grande maioria dos escritórios, Lupe, no Brasil, não estabelecem uma idade limite para a aposentadoria e tampouco a questão da aposentadoria compulsória. Ao tomarem essa atitude, eles se tornam lenientes sob o ponto de vista da gestão e criam nas organizações um problema estrutural que impacta nos resultados financeiros da banca. Então vamos tratar que a questão é muito bacana, a gente tá rindo, etc e tal. Não somos mais um país do futuro, sem dúvida nenhuma. Não somos mais nenhum país onde a pirâmide da juventude seja tão, estamos ficando muito mais um trapézio. Já somos homens e mulheres, advogados e advogadas mais velhos, e essa é uma questão de gestão, porque senão você vai ter um dia um monte de advogado que já teria que começar a pensar na descontinuidade. No Brasil é fundamental se encarar a realidade de que de nada vale adotar projetos de progressão de carreira se eles não estiverem vinculados a projetos de aposentadoria. E aqui é uma provocação, Daniele. Eu estou propondo, Daniele sabe que uma das minhas atividades é a questão de matrizes de progressão de carreira. Eu estou propondo que os escritórios que adotam progressão de carreira adotem também matrizes de aposentadoria, sob pena de se fomentar estruturas inchadas que não são autossustentáveis. A Advocacia Nacional, Lupe, terá de encarar a realidade de que é preciso estabelecer limite para a atuação dos advogados, mesmo dos sócios, mesmo dos fundadores, diferentemente do que pensa a grande maioria dos profissionais. A aposentadoria não é uma condenação ou um calvário, e sim uma fase da progressão do advogado que deveria estar incluída nos planos de carreira profissional. Se essa atribuição não for exercida pelo escritório institucionalmente, Daniele, com a adoção de poupanças, seguros ou previdência privada, que seja adotada pelos departamentos de recursos humanos das bancas, que precisam estar preparados para oferecer todo esse tipo de orientação para os advogados que se aproximam do momento da aposentadoria. A Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, como curiosidade, tem um programa de prática pro bono que permite que advogados aposentados ajudem
atendem indivíduos de baixa renda no estado de forma gratuita. Olha que coisa interessante. Sensacional, sensacional. Porque a experiência que essa pessoa tem, imagina que ela pode contribuir. Ajudar. Já vai estar lá, vai estar. Então, se ele tiver a previdência, se ele tiver uma previdência, Isso. uma poupança, Perfeito. como a Daniele colocou, se ele tiver as condições de sobrevivência e não da forma que nós colocamos anteriormente, que é um salário de início, ele pode fazer um trabalho pro bono. Olha o que o bar da Califórnia, né? Mas o órgão regulatório propõe. A transição para a aposentadoria do advogado é um evento significativo na vida e não precisa ser muito estressante. Ao pesquisar as obrigações éticas, ter discussões importantes com seus entes queridos e criar um plano de aposentadoria que se adapte à sua prática e ao seu estilo de vida, o advogado pode abordar a aposentadoria como um novo capítulo positivo da vida. Essa é a sugestão da escritora Sharon Meek para a plataforma Clio, que eu e Daniele gostamos tanto, que é especializada em advocacia. A Sharon, Daniele, que escreveu um artigo sobre isso. Eu me inspirei, na realidade, num artigo da Sharon. Surpresas que nós vamos guardar. Mas é isso, essa é a questão. É uma questão, aqui, por exemplo, no Brasil, vamos falar aqui, é uma questão um pouco cultural. A cultura da aposentadoria, ela é um pouco negativa, né? Assim, primeiro pelas condições que oferece, essa questão de aposentadoria é sempre complicada, sempre debatida e tal. E não é uma coisa que você vai construído, você não é ensinado ali desde os seus tempos de escola a construir, né? E a hora que você estiver ali falando hoje com seus 80 anos, aí você pode curtir bem a sua vida. Bom, agora quem sabe quem tá longe da aposentadoria, André? Com certeza não sou eu, Lupe. É aquela moça que vai falar agora ali, é a Daniele Serafino. Afinal, estamos em 2023, terceira temporada, e continua o nosso Gesto de Inovação. Conta aí, Dani. Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje vamos falar sobre o fato que sacudiu o mundo jurídico enquanto estávamos de férias aqui no Gesto de Gestão, o ChatGPT. Em dezembro de 2022, a empresa OpenAI ofereceu acesso gratuito e público ao seu novo produto, ChatGPT. Em apenas 5 dias, a ferramenta alcançou 1 milhão de usuários. Como comparação, o Facebook levou 10 meses para chegar à mesma quantidade de usuários. O ChatGPT é um chatbot, um robô virtual, que responde às solicitações dos usuários com precisão humana complexa. Na ferramenta, você encontra uma caixa de texto em branco para escrever uma pergunta. Faz um pedido, uma sugestão e recebe em troca uma resposta bastante sofisticada. É um novo oráculo do mundo digital, com potencial de substituição do Google. A inteligência artificial do ChatGPT é conhecida como generativa. É um divisor de águas para a tecnologia. Ele está tendo impacto em todos os negócios, incluindo o mercado jurídico. O mercado jurídico já vem temendo o uso dos robôs na prática jurídica há muito tempo. Mas em poucas semanas, o pânico se instalou, pois o ChatGPT é diferente. As preocupações são muitas, com a segurança, com a integridade da profissão jurídica, com a precisão, com o medo da substituição dos advogados e muitas outras. A diferença, nesse caso dessa nova tecnologia, está na sofisticação dos resultados da ferramenta, que parece entender o contexto que outras ferramentas não conseguiam anteriormente. Para completar o rol de temores, em poucas semanas a ferramenta conseguiu passar na prova da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, da Bar Associations. A ferramenta também conseguiu escrever redações escolares, teses de MBA e ser cogitada para representar clientes no tribunal. Vamos falar isso no próximo Gesto de Inovação. A verdade é que a nova tecnologia tem o potencial de mudar a prática do direito para sempre, como nunca outra teve. Mas o ChatGPT pode ser usado no trabalho jurídico? Alguns se apressaram e disseram que a ferramenta poderia ser usada para diminuir a carga de trabalho diário do advogado, escrever respostas simples de e-mails, ser um auxílio em pesquisas, informações de contratos, gerar insights para resolver problemas específicos. O foco estaria no aumento da produtividade e na eficiência da profissão jurídica, nossa busca constante. Já outros argumentos que o uso da ferramenta para fins jurídicos poderia ser considerado uma prática não autorizada da lei. O fato é que a tecnologia como o GPT, entre outros que estão por surgir, podem levar esses dilemas a um nível totalmente novo. Entre debates e dúvidas, o próprio ChatGPT tem essa resposta a essa pergunta. Ele respondeu a seguinte coisa quando foi consultado sobre se ele poderia substituir os advogados. E ele disse: se os advogados podem usar a ferramenta para praticar a lei, isso é uma questão complexa. E ele não deve ser usado para a prática do direito.
Ele só serve para aconselhamento de suas respostas e não substitui o aconselhamento jurídico de advogados habilitados na profissão. Na minha opinião, foi uma resposta digna de advogado. A ameaça ou força para o mercado jurídico, para mim, não é uma questão de se saber se esse tipo de inteligência artificial impactará os profissionais jurídicos. É apenas uma questão de como e quando. Novamente, o diferencial de um advogado é a arte de saber fazer boas perguntas. E ali, talvez resista o seu negócio. Gente, a gente precisa fazer uns 4 episódios sobre esse assunto, hein? Mas é para os nossos ouvintes verem como nós estamos atualizados. Começamos com tudo. Olha o assunto que a Daniele traz no gesto de inovação. Né? Não, Dezembro, isso sacudiu o mundo jurídico. E a gente, aqui a Compasso, por exemplo, faz conteúdo audiovisual. Isso está impactando em construção de texto, escolha de trilha, escolha... E, gente... Em um mês, ele passou na OAB. Bom, esse foi o Gesto de Gestão, edição número 50. Dani, bom te rever. André, que bom te rever. É sempre muito saudável quando a gente se encontra aqui no estúdio. Daqui a 15 dias tem mais um assunto espinhoso, ou não. E o André que tire da cabeça esse negócio de aposentadoria, que pra ele ainda tem muito tempo pela frente. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Gesto de Gestão. Na produção, na mesa de som, na edição, estão lá a Aline Nascimento, Vitor Presoto e o Ed Chaves. Você viu que aumentou a equipe. A equipe tá crescendo. A equipe tá crescendo. Eu tô percebendo. Você viu que o Gesto de Gestão já tá aumentando a folha. Muito bom, muito bom. Muito bem-vindos e é uma honra trabalhar com essa equipe, Lu, sem dúvida nenhuma. A gente volta no próximo episódio. O Gesto de Gestão é produzido e distribuído pela Compasso Colab, que edita, monta e distribui este belíssimo podcast na qual eu tenho orgulho de fazer parte. E agora, Dani, a gente tá na capa, Dani. Pois é, subimos de posto, né, Lubi? Subimos de posto, estamos na capa. É isso aí. Beijo pra todos. Gesto de Gestão.